Olá, eu sou o pastor Zalmon, da Igreja Batista Reencontro, seja bem-vindo ao canal. No dia de hoje eu gostaria de abordar com você um assunto fundamental na vida cristã e às vezes é tão pouco falado, tão pouco estudado e tão mal compreendido por muitos. Eu gostaria de falar com você no dia de hoje sobre a santificação. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 13 a 20, eu gostaria de ler com você aqui na Palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia e tiver acesso a ela, por favor, pode me acompanhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 20, que diz o seguinte: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Há uma confusão muito grande quando se fala sobre este assunto. Para começar, a palavra santo na Bíblia significa separado. Então, do ponto de vista bíblico, nós, os servos de Deus, as servas de Deus, somos pessoas separadas do mundo para vivermos mais perto de Deus. O Salmo 4, versículo 3, nos diz o seguinte, eu gostaria de ler para você. Salmo número 4, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Vejam bem, no início é que se dá o processo da conversão, porque a palavra de Deus diz que no momento em que a pessoa se arrepende e aceita a Cristo como Salvador, ela recebe o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, eu gostaria de confirmar isso, está escrito o seguinte: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, a santificação é um processo contínuo e é um processo crescente. Acontece durante toda a vida do crente. Isto é, mais tempo de conversão, mais santo e mais próximo de Deus a pessoa deve ser. Mais separado do pecado e mais perto de Deus o crente deve ser. A santificação também, ela é exigida por Deus. Na primeira carta de Pedro, versículo 16, do capítulo 1, o texto que nós lemos, nós encontramos o seguinte: portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja bem, Pedro aqui, ele está citando Levítico, capítulo 11, versículo 45, e olha só o que está escrito lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então Pedro cita
esse texto aqui na sua carta. Outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com você, o outro ponto, é que a santificação, ela é efetuada por Deus. Ela é trabalhada no crente através de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, nós encontramos o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação também, ela é efetuada não somente pela pessoa de Deus, mas ela também é efetuada no crente através da palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, o próprio Jesus disse, olha só, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela tem um fim, ela deve nos conduzir à mortificação do pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5, nós encontramos o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, quer dizer, desejos da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. A santificação, ela nos prepara para o serviço na obra de Deus, no reino de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, nós lemos o seguinte: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, e lá no capítulo, essas coisas são contendas, brigas, falatórios profanos, heresias, desvios da verdade. Olha só, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Eu gostaria de enfatizar também que ninguém herdará o reino de Deus sem a santificação. Veja bem o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 a 11. Eu vou ler para vocês aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O texto é muito enfático. A santificação, ela será completa na glorificação. Ela é um processo crescente, como nós dissemos, e ela só será completa no estágio da glorificação. Em Filipenses capítulo 3, nos versículos 20 a 21, nós lemos: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu gostaria de concluir esse estudo tão simples, mas baseado na palavra de Deus, dizendo o seguinte: que lá no céu, um dia, na glorificação, todos nós teremos alcançado a estatura do Senhor Jesus. Lá em Efésios 4,13 está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Que promessa maravilhosa!
Que experiência bendita trilhar o caminho da santificação. Que Deus abençoe a sua palavra nos seus ouvidos e ela ache lugar em seu coração. Amém. Muito obrigado.